Meus amigos santistas, ao que tudo indica, Juan Pablo Vojvoda será um novo treinador do Santos, é o que os principais portais indicam, inclusive você está vendo na sua tela um desses principais portais quando se trata de Santos, que é o Diário do Peixe, falando que o Vojvoda aceitou a proposta do Santos e que faltam apenas alguns detalhes, principalmente trâmites burocráticos, para que o treinador argentino acerte com o Santos. Gabriel, trocamos um argentino por outro? Quase, né? Porque nem chegamos a fechar Tem com a isso. Argentina que queríamos. Mas assim, e eu queria pelo menos uma brilhante torcida também. Você nem tanto. Mas, cara, eu acho que essa é uma opção mais viável. A gente vai falar sobre daqui a pouco, um pouco mais aprofunda. Eu tô falando tudo errado também, já é tarde da noite. Mas, cara, o Vojvoda é maluco. Eu só tenho essa a falar, ele é maluco de pegar esse projeto. E que bom, que bom. Espero que ele pegue mesmo, porque de avançado e encaminhado e quase certo, a gente tá cheio, né? Só Então, acredito quando ele estiver na beira do campo lá treinando o time. pode ser que no momento que você, né, está vendo esse vídeo, ele já tenha acertado, mas pelo menos no momento que a gente está gravando aqui, ele ainda está, né, muito perto, muito próximo, praticamente certo, mas no futebol e principalmente no Santos a gente sabe como é que é, né? Cara, falando sobre o Carecon, né, o carequinha que dá um trabalho pro Santos, que ilude o Santista, que parece o nosso Jorge Jesus, inclusive os dois, né, brilharam em 2019. O Jorge Jesus brilhou mais, mas isso é assunto para outro vídeo. O Planeta do Futebol aqui trouxe uma informação do De Olho no Peixe, falando um pouquinho como é que foi os bastidores dessa negociação entre Santos e Sampaoli. Aqui, ó. Santos chegou a encaminhar um acordo com um reforço pedido por Sampaoli. E ao comunicar ao treinador, Sampaoli respondeu que não queria mais aquele nome e queria outro. Além disso, o argentino não queria trabalhar com garotos da base. Ele sinalizou que jogadores como Robinho Júnior, Gabriel Bontempo e Souza não seriam aproveitados. Por isso havia a necessidade de buscar por mais reforços. Esses foram alguns dos motivos para o Santos ter desistido do treinador. E Gabriel, você viu uma live, né, que o Musset fez recente aí com o Sampaoli? Fala um pouquinho aí também do que tu viu e a tua Não opinião. foi um vídeo, uma entrevista Aham. Uhum. exclusiva com o Sampaoli, o que me prova alguns pontos, tá? Eu fiquei muito chateado na tarde quando foi anunciado que ele não viria. Eu acho que para a maioria da torcida esse era o nome, porque é um cara que já veio com um elenco também que não era tão estrelado e fez o que fez. E a gente é tão azarado que no mesmo ano o Flamengo resolve ter o melhor time, um dos melhores times da sua história também, né? Então, ele deixou esse carinho, deixou com a torcida assim, que era um ano que a gente não esperava nada e do nada ele veio e deu um bom ano de futebol. Não ganhou nada, mas deu um bom ano de futebol e a gente chegou a vice do brasileiro. Bons tempos, né, que a gente brigava ali em cima da tabela. É, e assim, muita gente estava dizendo que ele usou o Santos para poder se aparecer no mercado. Eu não duvido. Esse papo de não usar a base, eu não duvido. Esse papo de que ele, o Santos secou um cara e ele falou que não queria mais, queria outro, também não duvido, porque ele é maluco. É. Mas a entrevista que ele deu pro Lucas Mussetti me deixou com outro olhar, velho, porque assim, ele não é um cara de dar entrevista coletiva, ele nunca deu entrevista coletiva na carreira dele. Entrevista coletiva, entrevista exclusiva, assim, desse ponto de tipo, já deu aquela entrevista pro G em alguns pontos, mas assim, não para falar sobre um assunto específico. E ele confiou no Musset para tirar e abrir o jogo. Do Teve com o tipo, Merlo porque ele também, queria só que o acho jogo. que o do Merlo não foi por vídeo, né? Foi acho que algo descrito, né? Escrito, É, né? não, o do G também teve um bate-bola lá, abre aspas, com o G, mas assim, eu falo do tipo, uma exclusiva, pô, ele não precisava chamar um setorista do Santos pra falar, vou abrir o jogo pra vocês, por que que eu não voltei? Sabe? Se eles são de fato mesmo que apareceu no mercado. E lá ele explicou, assista um vídeo do Lucas Mussetti, inclusive, lá ele explicou que ele não seria justo com ele ir pra torcida ver e saber que ele não ia conseguir entregar o que se espera dele, né? E é um lugar que ele tem muito carinho, que ele deixou, ele falou que é um dos lugares que ele foi mais feliz na carreira e que ele quer voltar, mas voltar no momento certo para poder entregar, ou seja, ganhar coisas, ser campeão. Então ele acha que não é o momento que o Santos não consegue dar isso para ele e ele também não quer vir e estragar essa memória, porque eu acho que
ao mercado que ele quer ter na manga, assim como o Jorge Jesus. Então. Eu acho que é a mesma E ele coisa, sabe entendeu? muito bem, e O ele mercado brinca que ele muito quer bem com se isso, ter né? na Ele manga, né? sabe que ele é amado aqui e ele fica brincando com isso também. Acho que por isso que também que ele deu essa entrevista pro Merlo recente, que ele falou um pouquinho dessa questão de estar negociando com o Santos, e também essa daí pro Musetti pra tentar limpar um pouco a barra dele. Mas, cara, eu sendo sincero, em E 2019 assim, foi. eu também, Falei. desculpa te cortar, mas assim, é só para eu não perder Não, pode esse falar, fio da pode falar. meada. Eu também não duvido que muito dessas coisas que estão falando aí, porque inclusive o Musetti pergunta essas paradas para ele, tá? Umas ele dá uma escorregada, outras da questão da base ele fala que usaria sim a base, mas que faria como foi em 19, usando sparring, né? Quem for merecer vai jogar. Eu não acho que o Robinho Júnior tá pronto, a torcida pode bater em mim, não acho que tá pronto. Acho que é um menino de muito talento, a gente tem que cuidar e lapidar dele, mas não queimar etapas como queimou com muitos atletas, né? Então a torcida tá com uma expectativa com o Robinho. Se o Voivoda sair uma entrevista, o Voivoda não vai usar o Robinho, é capaz da torcida querer ele já fora. Então, calma, gente. Enfim, eu acho que a, os dinossauros da bola, as cobras da bola, né? Pro sentido que a gente achou que seria positivo, mas eles são no sentido ruim. Eu acho que eles o cara mandar isso pro jornalista publicar, ele sabe que vai diminuir o hate em cima do dirigente, entendeu? Porque assim, a torcida nunca vai aceitar um treinador que chega publicamente e fala assim: eu não vou usar o bom tempo que tá jogando pra caralho, o Souza que tá jogando pra caralho, porque eles são da base. Então a torcida vai ser contra isso. Agora, se eles não têm o que falar do São Paulo, imagina, já tá todo mundo revoltado com o Marcelo, mas depois desse assunto de que ele queria Matheus Jesus, que ele não iria usar a base, eu vi muita gente da torcida a favor dele não vir. Ou Sim. seja, foi bem, foi uma boa jogada dessa fonte aí da galera aí que jogou essas Eu acho que tem um informações pouco dos para dois, poder tá ligado? impactar no diretor. Mas, o que eu tava falando aqui é que em 2019 eu fui feliz, né? Todos nós fomos. Apesar disso tudo, eu não morro de amores pro Sampaoli. Se ele viesse, eu estaria fechado com ele, obviamente, como qualquer técnico que viesse. E ainda acho que ele era um dos melhores nomes disponíveis. Mas o Gabriel até sabe que eu sempre fui mais a favor do Voivoda até do que o Sampaoli. E eu acho que o que aconteceu foi um livramento. Vamos ver se, né, se no futuro isso daí vai realmente corresponder. Mas pela questão de que o Sampaoli ia pedir loucuras, de que ele poderia conturbar o ambiente. Ou ele chegaria e mudaria tudo, ou ele chegaria e pioraria tudo, que isso também seria uma mudança, né? Mas uma mudança negativa. Então eu acho que, de certa forma, esse não aí, essa melação, né, entre Santos e Sampaoli, foi melhor, eu acho, porque o Voivoda, ele mostrou no Fortaleza que ele consegue fazer um trabalho ok com pouco. E a gente espera que ele repita isso no Santos, que óbvio é um time maior. Mas eu acho que o Sampaoli, ele vinha, inclusive tem as Com matérias todo aí, respeito, vinha com pedindo todo muito, né? respeito ao Muitos Fortaleza, ao reforços. time do Fortaleza, Sim, mas o time do Santos hoje, a gente sabe uma situação bem ruim. Não é um bom elenco, não é o elenco que eu sonho, mas é um elenco melhor que o time do Fortaleza. Olha a sim. escalação do Bem melhor. Fortaleza. Inclusive do Fortaleza que foi pra final da Sul-Americana. Eu vi o Guilherme jogava, inclusive, naquele Fortaleza. Então, Tá? cara, e já pegando esse gancho aí do Fortaleza, a página aqui Comando Santista, no Twitter, fez uma thread com o Central do Leão, que é um dos perfis aí, 18 mil de seguidores aqui do Fortaleza, falando um pouquinho, né, do que o Santista pode esperar do Voivoda e uma visão de um torcedor que tá aí há anos com o Voivoda. O Voivoda, inclusive, um ponto legal é que ele é um cara fiel ao trabalho. Até falei com o Gabriel aqui no off. E eu acho que é algo positivo pro Santos, porque finalmente a gente espera, pelo menos, que a gente vai ter um treinador visando um projeto a longo prazo, né? Então a gente espera que isso daí siga. Porque no Vamos ver Fortaleza ele se o fez um clube quer trabalho. também. Então. Que ele fez um Esperamos que trabalho mantenha. a longo prazo. Mas é a nossa esperança. Tudo pode mudar. A É, gente também tinha essa esperança no Caixinha. Só que eu discordo de muitas pessoas. Eu vi em algumas lives assim, o pessoal falando, o Caixinha 2.0. Eu discordo. Eu acho que é um técnico um pouco acima, mas obviamente pode dar errado também. E eu espero, né? Vamos bater na madeira que se ele realmente vier, cara, pelo menos ele dê certo, né? o Caixinha ele teve. Desculpa aqui, gente, que eu tô Aham. empresa, não sei aqui. O Caixinha ele teve uma temporada, a gente falou assim off, né? Teve uma Então. grande temporada com o Red Bull e o Voivoda ele teve 4 anos, basicamente, né? 4 anos, né? Assim, o último ano dele foi triste, assim. Mas ele teve temporadas, pô, acho que foi a passada, né? Ou foi a 23, que o Que Fortaleza ele é estava na vice, zona de Ele é vice da rebaixamento em Sul-Americana tudo. também. Depois ele passa a subir, 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 Sim. subir, vice do Sul-Americano, né? É um cara Conseguiu que, vaga pra pô, Libertadores desse ano, né? Disputou a Libertadores e perdeu agora pro Vélez recentemente. Com o Voivoda já tinha saído. O jogo foi ontem, inclusive. Então ele tem um trabalho assim sólido e um bom trabalho. Aqui, ó. Como jogam os times
do Vojvoda. O Vojvoda é um treinador muito versátil. No Fortaleza, ele não ficou preso a apenas uma formação. Iniciou com 3-5-2, explorando bastante os alas, como Pikachu e Lucas Crispim. Inclusive, o Crispim fez um baita campeonato, acho que foi no primeiro ano do Vojvoda. Eu lembro que ele jogou muito bem, e como ele passou aqui pelo Santos, o pessoal repercutia isso bastante. E ajustava o esquema conforme o jogo pedia. Interessante, né? Finalmente a gente acredita que a gente não vai ter, né, Gabriel, aquele técnico preso no famoso 4-3-3 apenas, né? Vai ter uma variação. É, que Muitas inclusive vezes. a última vez que a gente teve essa variação foi com o Sampaoli, É, né? então, faz tempo. Muitas vezes variava para uma linha de 4, usava jogadores em funções híbridas, como o Tinga, que atuava tanto como lateral como zagueiro. Essa flexibilidade confundia os adversários e foi uma das marcas do seu trabalho. Durante a passagem dele pelo Fortaleza, ele montou equipes de formas diferentes. É que ele pergunta, né? Ele costumava se adaptar ao elenco que tinha em mãos ou fazia jogadores atuarem de acordo com a sua ideia de jogo? Ele tinha a sua ideia de jogo bem definida, mas sempre buscava se adaptar ao que tinha em mãos. Isso aqui é muito positivo, né? Porque a gente já tem um elenco montado. Então ele vai chegar uma peça ou outra, que inclusive já estavam engatilhadas. O zagueiro, né? Que o pessoal tá Inclusive falando, ele e já outros. conhece, né, o Amado, É, né? E ele conhece o Escobar também. é verdade. Ele dispensou o Escobar, eu acho. Por isso conseguiu manter o Eu não sei se o Fortaleza. Escobar foi dispensado, porque teve a questão da bomba lá É. no ônibus, né? Bom, por isso conseguiu manter o Fortaleza competitivo em diferentes temporadas, mesmo com mudanças no elenco. Essa capacidade de leitura e adaptação fez a diferença em momentos decisivos. Qual a relação do Vojvoda com a base? Ele costuma valorizar os jovens? Quais garotos que ele promoveu conseguiram se firmar no elenco principal? Aqui as perguntas. Se tem um ponto em que o Vojvoda pode melhorar, é justamente na utilização da base. Ele não costuma apostar tanto em jovens, mas deixou contribuições importantes. O exemplo mais marcante foi o volante Hércules, que acabou sendo vendido ao Fluminense na maior negociação da história do futebol cearense. Outros nomes apareceram, mas sem tanto espaço. O Hércules, inclusive, foi um baita destaque aí nas mãos do Vojvoda, e a gente espera que ele utilize a base. E como a base já tá colocada ali, né, já tem jogadores que estão quase prontos, ou pelo menos já estão integrados ali ao time profissional, o caso do Bom Tempo e do Souza, eu acredito, né, Gabriel, que ele vai utilizar a base. E pelo menos com esse exemplo aqui do Hércules, dá pra entender que se o cara já tiver ali engatilhado, é muito possível que ele use e que ele não vai ter problema. Só porque é garoto não vai usar. Não. Se o cara tiver potencial, ele vai ser utilizado. Não sei se é o caso, por enquanto, do Robinho Júnior, que nem tu falou, eu também concordo que no momento eu acho que ele não tá pronto ainda, mas pode ser que pra banco, assim, um jogo ou outro ele entre, né? Qual é a formação ideal para o Vojvoda? Não existe uma única formação ideal no Vojvoda, já é felicidade. O 3-5-2 foi a base em grande parte do tempo, mas ele já mostrou que pode jogar no 4-2-3-1, no 4-4-2 e até no 4-3-3. O que se mantém são as ideias de intensidade, marcação alta, amplitude com alas ou pontas e variação de jogo para surpreender os adversários. Então, coisa linda, né? Falta isso no Santos há muito tempo, espero que ele consiga aplicar isso daqui. Sobre convicções. Ele é o tipo de treinador que mantém suas ideias até o fim, mesmo quando elas não funcionam, ou sabe flexibilizar. O Vojvoda é um treinador de convicções, mas não é teimoso ao ponto de comprometer o time. Ele sabe ajustar a estratégia e já demonstrou isso diversas vezes durante sua passagem. Ao mesmo tempo, é fiel a princípios de intensidade, competitividade e organização coletiva. Então, tão feliz, né? Um exemplo disso foi a própria partida com o Santos, né? No Dia dos Namorados, que o Santos estava jogando bem no primeiro tempo ali, amassando o Fortaleza. No segundo tempo ele bota o Pikachu, mexe no time, e o time dá um cansaço quase e vira o jogo, né? Verdade. O Santos, graças a Deus, foi aquela bola com o Roleza, mas ele mudou o time no segundo tempo. E sempre era muito difícil jogar com o Fortaleza do Vojvoda lá, né? Mesmo nessa fase ruim, como você falou que Fortaleza tava muito mal, mesmo assim foi uma partida difícil, o Santos até ganha, mas foi um jogo bem difícil. Uma salvada ali do O Pochettino. É. Queria muito que ele trouxesse o Pochettino pra cá. Ia ser... inclusive é um ponto que eu quero levantar aqui, hein? Não é porque o Sampaoli não veio que ele fica pedindo mil reforços, que a gente não precisa reforçar mais. Sim, não, A a gente gente precisa precisa. sim de zagueiro, Principalmente a gente zagueiro, né? precisa sim de um centroavante, e a gente pode precisar de meia, porque tem que ver como que esse Arão vai voltar, porque o Arão tá bichado por isso, né? Mas a gente precisa de um Cara, eu acho que volante. atacante,
eu vou ser sincero contigo. Pela bala que a gente tá gastando, a gente tinha que conseguir tirar algo do David ou do Tiquinho, tá ligado? Minha esperança é que o Vojvoda consiga já. Extrair dele, né? Que ele consiga potencializar esses caras, né? Fazer com que eles rendam mais de alguma forma. E é minha esperança. E talvez seja a esperança também da diretoria, né? Mas o zagueiro é inadmissível. O Santos precisa de um ou dois zagueiros. Dois zagueiros eu contrataria, né? Pelo menos. Se não contratar um centroavante, tinha que trazer 2 zagueiros. Então. Visão atual. Você gostaria que ele continuasse no clube? Acredita que seria apenas uma questão de tempo para ele recuperar a equipe no Brasileirão? Ou o ciclo já estava encerrado e a saída foi necessária? A saída dele divide opiniões. Muitos torcedores acreditam que o ciclo poderia continuar e eu sou um deles. Na minha visão, o problema maior esteve nas contratações deste ano, quando a diretoria mudou o perfil de elenco e apostou em medalhões, como Marinho, Davi Luiz e até jogadores questionados como o Daverson. Houve também desconfiança... Oi? Esse ano não, o Marinho já tá em um tempo lá, né? O Marinho já tá... acho que apostou como principais jogadores, né? Acho que é isso que ele tá falando. E até questionados como o Daverson. Houve também desconfiança, porque eu acho que o Daverson chega até ano passado, se não me engano. Desconfiança de que parte do grupo... Chegou esse ano? Não lembro. Ano passado ele tava no... É verdade, tava no Atlético. De que parte do grupo estava fazendo corpo mole. Para mim, era hora de renovar o elenco, não de demitir o treinador. E eu concordo até que eu acompanho o Fortaleza de longe, né? Não acompanho todas as partidas. Mas, pô, quando você tem um técnico que já mostrou muito pelo clube, eu tentaria renovar o elenco, né? Dar uma rejuvenescida no elenco, porque parecia que o elenco tava desgastado com ele. E é um técnico que mostra, ó, identificação. O cara tá chorando aqui. É muito ídolo no Fortaleza. E a gente espera que, porra, por favor, Vojvoda, faz a gente relembrar um pouquinho o Sampaoli ali. Faz muito tempo que o torcedor santista não tem uma felicidade, não vê o time jogar, porra, bem, tá ligado? Faz tempo que a gente não tem um treinador que a gente queira que ele fique, né? Porra, faz muito tempo. Faz muito tempo que a gente não tem um treinador, né? Vitórias marcantes. Há algum jogo em que a vitória tenha sido claramente fruto do trabalho direto dele, seja pela estratégia, substituições ou ajustes táticos? São muitas, ó. A goleada por 4-2 sobre o Boca Juniors no Castelão. A classificação sobre o Corinthians na semifinal da Sul-Americana, ó, passaram sobre o Corinthians na Sul-Americana, então não foi, né, não chegaram na final por acaso. Quando chegou lá, acho que foi ano passado, acho que foi 2023. Eliminação do São Paulo na Copa do Brasil e diversos tabus quebrados em competições nacionais. Por outro lado, é importante destacar que ele teve dificuldades em clássicos contra o Ceará, onde resultados nem sempre corresponderam ao bom desempenho do time em outras competições. Isso daqui é preocupante, né? Porque a gente sabe que o Santos ultimamente em clássico é a famosa putinha, então a gente fica bem preocupado. E para o torcedor do Santos, caso a contratação se concretize, o que se pode esperar do Vojvoda como treinador? Se a contratação se confirmar, o torcedor do Santos pode esperar a evolução rápida da equipe. Puta merda, aqui a gente ia colocar as mãos pro céu. Erguei as mãos. Pô, não precisava nem da thread toda, era só essa aspa aí, velho, já tava tudo certo. O Vojvoda é estudioso, faz tempo, hein? Que a gente não tem um técnico estudioso, detalhista e muito trabalhador. Então ele lembra, aparentemente, um pouco o Sampaoli, né? Com o elenco atual do Santos, a chance de rebaixamento com ele no comando é mínima. Ele vai dar identidade ao time e potencializar os jogadores. Isso aqui é algo que eu concordo também. Eu acho que ele potencializa os jogadores e é o que a gente vem falando aqui há muito tempo, eu e o Gabriel. Qual foi a última vez que o Santos teve um técnico e que técnicos bons potencializam jogadores medianos? E muitas vezes o técnico ruim, ele piora o jogador bom. Aqui no Fortaleza ele se tornou o maior treinador da nossa história e tenho certeza de que ainda vai voltar um dia. Muito ídolo lá. Inclusive, a melhor fase do Guilherme Amado, se a galera acha que é aqui no Santos, acho que foi no próprio Fortaleza, né? Mas aí não tem o info, né? Depois de pesquisar. Depois de dar uma pesquisada. Mas, se não me engano, foi uma boa fase. Quem sabe ele consegue... O Pikachu mesmo viveu uma boa fase com ele. Pikachu, Crispim. Pikachu virou ídolo lá, né? Moleque, tu pega aqui o time... Olha isso aqui, velho. Com todo respeito ao torcedor do Fortaleza. Olha esse time aqui. Lucas Lima. Porra, Pikachu. Crispim. Tinga, todo respeito, é ídolo lá do Fortaleza, mas é jogador abaixo. Tite. Esse Tite aqui é bem mais ou menos. Parece tá quando tu ia iniciar a Master League e botava aquele time mais fraco pra poder começar, tá ligado? Gabriel, tem uma coisa aqui que é um fato. O Vojvoda, no Fortaleza, ele fez muito com pouco. Se ele vai repetir isso no Santos, a gente não sabe, mas a gente tenta se apegar a isso porque é a demonstração que a gente tem do trabalho dele mais recente, né? E ele fez isso não só em um ano, ele fez isso em vários anos. Nesse último ano, parecia que o elenco já estava desgastado, então tem essa questão aí, por isso que não rendeu tanto. Até porque o Santos Futebol Clube é um universo à parte do futebol, né? As coisas acontecem tudo ao contrário, então a gente não consegue prever.
mas que é um nome que anima muito. Diferente do vídeo que a gente fala sobre o Kleber Xavier, que o Santos anunciou o Kleber Xavier, Que era uma esse esperança só, esse né? é um Tipo, nome que me anima. É, esse é o nome que me anima, que assim, eu não vou mentir para vocês, eu queria muito o Sampaoli, porque eu acho que seria ou para concretizar um ciclo que não se terminou bem, terminando ele bem, tipo assim, pô, conseguimos, saímos da zona, pô, ano que vem, ser campeão de alguma coisa, ia ser top, ou acabar de vez com o ciclo, sendo que se ele fosse mal, essa ia acabar novela, de né? vez com isso, com essa Sempre uma novela, com esse novela. sentimento, entendeu? Então acho que seria importante esse fim de ciclo. Mas não, se eu por não topasse, meu nome imediatamente era o Voivoda. E eu juro que eu sempre falava, meu nome era o Voivoda, mas eu sei que ele jamais vai ser maluco de aceitar esse projeto. E ele é maluco, pelo visto, porque ele tá aceitando. E por que que eu falo isso? Porque ele tem mercado. Ele saiu do Fortaleza com muita moral. Se hoje o Felipe Luiz vai embora do Flamengo, se o Abel vai embora do Palmeiras, pode ter O certeza Dorival, do que o Corinthians. telefone dele, o Dorival no Corinthians, pode ter certeza que o telefone dele tocaria em todos esses clubes, que são clubes hoje que. Corinthians não, né? O Flamengo e o Palmeiras estão bem mais estruturados. E o telefone dele tocaria para ir para esses clubes, pode ter certeza. E ele vindo para o Santos é um risco que ele vai correr, porque, como o Caixinha não tinha tanta moral, mas tinha uma certa moral, porque teve uma boa temporada com o Bragantino. E aí ele topou vir para o Santos, fez um péssimo trabalho, e agora eu acho que para o Caixinha pegar um clube grande, ele vai ter que galgar em clubes médios aí no futebol brasileiro, fazendo bons trabalhos de novo, para poder sonhar e pegar um clube grande. Porque queima, né? Se queima no mercado. E o Sim. Voivoda tá arriscando essa moral dele, vindo para esse catado que desde 2019 a gente não tem um treinador, acho que desde 20 ali com o Cuca, né? É, Vamos botar acho o que foi o Cuca que aí chegou mais perto. lá. Porque o Cuca ali eles têm a final ali tenebrosa, mas desde Cuca lá em 2020 a gente não tem um treinador que a torcida do Santos goste mesmo, né? Do trabalho, de ver o time jogado. E um estudioso é desde o São Paulo mesmo, porque o Cuca ele tem ali, né, ele não é um técnico Sim, estudioso, é um técnico totalmente tão tático. E aí ele pegou o time montado do São Paulo, É, basicamente, né? bom, Aprimorou ele ali e tem o seu dedo, mas foi um trabalho já montado pelo São Paulo no ano anterior. cara, é foda, né? No Caixinha, eu e o Gabriel, eu lembro bastante desse vídeo, eu tava com bastante esperança no Caixinha, porque, principalmente pela entrevista que a gente viu dele ali, ele deu muitas esperanças. E, obviamente, a gente só vai saber do Voivoda na prática, mas eu tenho mais esperança no Voivoda do que no Caixinha pela questão de que o Voivoda apresentava um futebol melhor com Fortaleza e apresentou isso por mais tempo, né? Ele conseguiu chegar aí na final da Sul-Americana, teve, né, uma classificação para Libertadores, então eu acredito um pouco mais no trabalho do Voivoda por causa disso. E é um cara extremamente fiel ao projeto, né, do Fortaleza, ele ficou aí até o final, até ser mandado embora. Então eu acho que o Santos finalmente pode ter um projeto e a gente torce para que dê certo. Tem muito para dar certo, como o Gabriel falou. Se o Felipe Luiz ou o Abel ficassem desempregados, Flamengo e Palmeiras iriam atrás. Então é uma das primeiras vezes dos últimos anos que o Santos está pegando um técnico onde Flamengo e Palmeiras iriam atrás. O E Caixinha, com quando todo ele sai, respeito, os dois não iam. Agora o Voivoda, e, dos dois iriam. e com todo respeito, a última vez que eu tive essa sensação de que a gente tá pegando um técnico prime, técnico bom, de grande nível, foi com o Sampaoli. Foi uma das maiores surpresas. Eu falei, pô, o Sampaoli, cara, tava na Copa do Mundo esses dias, assim, o treinador do Chile, ganhou tudo. Eu falei, pô, top. E desde então, o Cuca, com todo respeito à carreira do Cuca, o que ele fez e tudo, né? Não fiquei com essa empolgação. E o Voivoda me empolgou, porque é um cara que fez um trabalho Estudioso, né? recente Tático. excelente, excelente. E com pouco, É um né? cara que estudou no livro com pouco. E esse é o primeiro grande trabalho, assim, com todo respeito à torcida Fortaleza, se estiver assistindo, tá? Apesar de que eu estou chateado com vocês, vocês fizeram com a gente. Em Inclusive o 23, Voivoda tava mas lá em 23, triste. inclusive o Voivoda estava lá, mas assim, é, é o primeiro grande clube da carreira dele, né? Então eu acho que esse também vai ser um trabalho para ele se provar É, uma um prova de treinador fogo. de alto nível, porque ele está pegando um grande clube no pior momento da sua história, sem dúvida nenhuma. Moleque, eu vou fazer aqui até uma revelação. Cheguei a jogar alguns FIFAs, né, ali. Inclusive um contigo, Gabriel. Alguns modo carreira e colocava o Voivoda muitas vezes como técnico do Santos. Porque realmente, desde lá de trás, já é um sonho ter o Voivoda assim como técnico, que eu via um cara assim há muito tempo no Fortaleza, e eu falo isso daí várias vezes, que eu via ele fazendo muito com pouco no Fortaleza, e pra mim era um dos melhores treinadores. O cara que consegue tirar de pouco, né, de leite de pedra, pra mim é um cara que realmente é um treinador bom.
Então eu espero que ele consiga repetir isso no Santos, porque a gente viu ele fazendo um belíssimo trabalho aí no Fortaleza. A gente espera que a gente não seja azarado, que eu tô cansado desse time ser azarado. Que deixe o homem trabalhar, que deem carta branca pra ele, que o seu Marcelo Teixeira faça o que ele quiser. Se tiver que barrar também, se ele quiser barrar alguém, barre. Sabe? Mas deixa ele trabalhar. Agora uma coisa que eu sempre que a gente sempre quebra, mas eu vou falar agora aqui de coração aberto, tá? É com ele até o final. É, espero que sim. Eu Eu acho que espero que... agora é com ele até o final, Não, porque ele é um vai ser treinador. mais Ele é uma um troca treinador de de verdade, né? treinador. Ele é um Ele é um treinador de treinador de verdade. verdade. Ou a Se gente ele não se resolver, entrega a a gente já ele. sabe que o problema É, não é o treinador. se ele não Porque resolver, assim, velho, esse aqui São Paulo não vai vir depois, não ainda vai. este ano. E se ele sair, não vem este ano. E nenhum outro treinador top vai Então, topar. Se a gente vai ficar correndo, esqueça. Então, assim, é ele até o final. E torcer pra dar certo. e realmente, eu Eu acho que espero isso muito daí que que tu a falou, Gabriel, gente precise. tem sentido. O cara é um baita treinador, né? Tipo, tanto é que os grandes times aqui do Brasil, né? Os times que estão em evidência procurariam ele. E o tanto é que o Santos é muito grande, mesmo estando em fase ruim, procurou e conseguiu trazer. Você até mesmo falou, né? Que ele negou alguns clubes Grêmio e outros times aí. E ele acabou Saiu aceitando. uma notícia aí, uma frase dele, que no primeiro contato ele falou não, que ele não queria voltar a trabalhar esse ano, ficou muito tempo longe da família e tudo. Só que depois ele pensou e falou, pô, é o clube do Pelé, o clube do Neymar, e o Neymar está lá, deixa eu ver a proposta. E aí ele ouviu a proposta, conversou com a família e falou, eu já neguei o Grêmio, só desse tempo eu neguei o Grêmio, que é um grande clube do futebol brasileiro, também está quebrado aqui na gente, mas é um grande clube. O Bragantino, com um projeto bem melhor que o Santos, né? É parecido com o Fortaleza, inclusive, e ele tá topando vir pra cá. Então é um cara que tá afim de vir, quer vir trabalhar e quer fazer um grande trabalho, então a gente tem que abraçar. Ah, então E torcer espero pra dar que. certo, porque ele Ah, já então se provou. espero que o torcedor santista abrace, acho que vai abraçar. Obviamente o pessoal vai ficar um pouco decepcionado porque não veio o São Paulo, eu acredito que era o sonho de muitos. Mas vamos abraçar, vamos apoiar, né? Eu acho que o Santista nesses últimos anos tá apoiando muito o time. E eu acredito que com o Vojvoda não vai ser diferente. Afinal, apoiaram o Kleber, então tendo um treinador agora de verdade, não vai ser diferente. E eu É, espero que dê muito cara, certo, né, Gabriel? A gente espera que realmente, finalmente, o Santos tenha uma felicidade, porque o Neymar voltou e nem com o Neymar voltando a gente teve felicidade. Então que o Vojvoda consiga fazer o Neymar render mais, o Roleiser render junto com o Neymar, que é algo absurdo pra mim, não colocar os dois pra jogar. O Kleber insistia isso. O Kleber não, né? O Matheus Bach, que o que falam aí é que o Matheus Bach treinava o time e o Kleber ficava só de e se espantalho. você. Eu fui assistir o vídeo que a gente fala sobre a contratação do Cláudio Xavier e já havia boatos no Flamengo, eu cito isso no vídeo, que quem dava os treinos era o filho do Tite. E depois esse boato se ressurgiu de novo no Santos. Então, e o cara ficou, hein? O cara tá aí. Então, de olho. A gente tem que ficar É, de que olho. eu O sempre único tento que ser presta dessa positivo, mas conexão é o nessa da. Fábio Xeremia, né? Então, eu tento ser positivo, mas dessa vez eu tô realmente com confiança que pode dar certo. Então, tipo, além da positividade, tem realmente um tiquinho assim de um cara que eu sempre quis ver no Santos. E vamos torcer, né, Gabriel? É isso. É isso. Você Deixa aí pode nos potencializar comentários. jogador ruim e potencializar mais ainda jogador bom. É, Porque se ele conseguir potencializar Neymar e Rolies junto, a gente cara, o vai time do no próximo Santos não é tão ruim se Deus quanto quiser. parece, mesmo isso daqui vai soar estranho mesmo depois de uma derrota lá que a gente teve vexaminosa contra o Vasco por 6-0, mas o time do Santos não é esse horror todo, ali foi uma questão muito mais emocional, tanto é que o Vasco hoje perdeu pro Juventude, lá na casa do Juventude, que é muito difícil, é verdade, mas o time do Santos não é esse horror todo, ali foi muito mais uma questão emocional e também de um time mal treinado, né? Vamos falar a verdade. Tem boas peças, precisa de reforços, é verdade, principalmente na questão da zaga, mas o ataque do Santos, porra, tem boas peças e era para estar rendendo muito mais. E é um time que necessita de jogar com a bola. E eu acho que é algo que o Vojvoda fará. O Kleber, porra, a gente viu vários jogos que o Santos é mandante dando a bola. No jogo do Vasco foi o mesmo. Porra, dando a bola pro Contra o Vasco. Flamengo. Sem Contra condições. o próprio Flamengo, que a gente ganhou, mas deu a volta o tempo inteiro. É que o Flamengo E ainda é deu certo mais, que né? ganhou. Ainda é Não, com mais certeza. Com certeza, compreensível, né? Mas o próprio sim, sim, não, Juventude, é Gabriel, compreensível. porra, é loucura, velho. Ah, O Vasco, velho, o Mirassol, Santos não fazendo pressão na saída de bola do Vasco. Absurdo, porra. Isso daqui é algo que eu acho que o Vojvoda vai fazer. Tanto é que tem aqui na thread falando de intensidade. E é o que a gente espera. Bom, é isso daí. Deixa seu comentário se você tá feliz ou não com essa. Espero que já tenha até oficializado. Não vamos ver aqui agora, mas enquanto a gente tá fazendo aqui o vídeo, ainda não tá 100%. Tá 95%. Então a gente espera que, por favor, que não mele nada, que dê tudo certo, porque no Santos, né, a gente sabe como as coisas são. Bom, é isso daí. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!